Bem, irmãos, Jonas capítulo 3, verso 1 ao verso 5. Hoje a gente vai continuar a nossa série de exposição nesse livro de Jonas. Então abra lá, por gentileza, Jonas capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Deus Pai, eis aqui mais uma vez a minha vida, para que o Senhor me ajude a pregar com fidelidade e clareza a Tua palavra. E eis aqueles que estão ouvindo, para que possam compreender, segundo a inspiração, Deus, a iluminação do Teu Espírito Santo na vida deles aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, antes de nós começarmos, eu queria fazer uma importante observação a respeito de tudo aquilo que a gente tem visto até aqui da exposição de Jonas, que é a seguinte, que é algo clássico, né? Que a rebeldia humana não pode frustrar os planos de Deus. De tudo aquilo que a gente tem visto, o resumo é que a rebeldia humana não pode frustrar os planos de Deus em hipótese alguma. E só para a gente trazer para o nosso contexto, para o nosso dia a dia, imagina aquela cena que talvez você já tenha visto, de crianças fazendo pirraça no supermercado. Não sei se vocês já viram, né? Quando uma criança começa a gritar, se espernear, se jogar no chão, pedindo alguma coisa, e aí os pais cedem, né, a essa pirraça, a essa rebeldia. Vocês podem encontrar isso com muita facilidade no YouTube, né? E comumente os pais cedem, né, a rebeldia dessas crianças. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha para o nosso Pai, quando a gente olha para o Deus, a gente vê que Deus não é como esses pais frouxos, né? Não é como esses pais que não amam seus filhos a ponto de falar não para eles diante da rebeldia humana. Deus pega a vara da disciplina e dá uma lapada mesmo, quando a gente tem visto aqui na história de Jonas, né? Não tem conversa, não tem papo, né? É Deus quem disciplina, porque Deus assim ama a quem Ele disciplina. Então, quando o homem, a quem Deus quer bem, tenta se rebelar contra Deus, não adianta esse homem fazer como essa criança pirracenta, tentar fugir para um porão, fugir pelo mar, como Jonas, gritar, cair no chão, ou tentar fugir da vontade de Deus, negativo. A resposta de Deus vai sempre ser como Ele deu para Jonas e como, por exemplo, Ele deu para Paulo. Né? A história de Paulo muito peculiar aqui para a gente contextualizar, quando Deus chegou para Paulo e falou assim: Paulo, duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Em outras palavras, você vai também, igual Jonas, você vai correr para lá e para cá, mas só vai ser duro para você, só vai ser pior para você. Então, é melhor que você se renda logo. Então, ou seja, às vezes algumas pessoas são como Jonas, são como Paulo, e aí no caso de Paulo, né, que perseguiu os cristãos, Deus claramente falou para Paulo: Paulo, você vai continuar indo contra mim mesmo? Você tem certeza que você vai continuar tentando fugir da minha vontade? Tentar se rebelar contra mim? Né? Você vai realmente tentar essa sorte, Paulo? Mas chega um momento, como chegou na vida de Paulo, em que Deus fala assim: agora chega. Já dei corda demais a vocês. Já deixei vocês andarem por caminhos tortuosos à vontade, seguindo aí a sua pretensa liberdade. Mas chega um momento que Deus fala: agora chega. Como aconteceu com Paulo, né, lá em Atos capítulo 9. E, irmão, sabe o que me estranha a respeito da conversão de Paulo? É que muitos pregadores pregam como se a narrativa fosse mais ou menos assim. Imagina a situação. Deus chega para Paulo e fala assim: Paulo,
tudo bem, senhor Paulo, como é que você vai? Eu queria aqui me oferecer como seu único e suficiente Salvador e me ofereço para que você me aceite. Você quer me aceitar, Paulo? Estou aqui, né? Aí Paulo responde, Deus, eu estou pensando aqui se eu vou crer no Senhor agora ou se eu vou deixar para mais tarde. Ou Paulo poderia responder assim, tá bom, eu vou aceitar o Senhor, eu vou crer no Senhor, né? E às vezes a gente vê algumas narrativas desse tipo, e aí eu pergunto assim, quem é Deus nessa situação? Será que é o homem ou é Deus? Quem é o Senhor? A pergunta é, quem é soberano na história da humanidade, né? Quem é que domina? Quem é que manda? E quando a gente olha para a narrativa de Paulo, a gente vê que é completamente diferente, né? Eu fico me perguntando assim, né? A mesma pergunta que eu faço, quem é Deus nessa situação? Eu fico perguntando quem é maluco, se são esses pregadores ou se sou eu, que tenho uma visão de um outro Deus. Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê a seguinte narrativa. Diz assim, Atos capítulo 9. Seguindo Paulo, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Duro será você continuar resistindo, só vai ser pior. Mas levanta-te, entra na cidade agora, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. A experiência de Paulo, irmãos, foi tão traumática e fascinante que ele ficou durante 3 dias cego, sem comer e sem beber. E Deus foi absolutamente objetivo e soberano. Levanta, vai para a cidade, onde te dirão o que te convém fazer, ponto. Não tem conversinha, não. Não tem papo, não. Já preparei tudo na cidade, já tem gente te esperando lá. Alguns irmãos vão te receber lá. Então não tem pirraça, não tem não quero. E se tivesse, Deus deixou bem claro, será duro para você. Vai ser muito pior. Então eu aconselho que você se renda logo, senão vai acontecer igual aconteceu com Jonas. Só vai perder tempo. Você vai dar volta e vai dar volta e vai dar volta e vai chegar na estaca zero. Esse é Deus. Esse é o Deus da Bíblia. Então, a gente costuma dizer, né, que Paulo não achou Deus, pois Deus não estava perdido. Foi Deus quem encontrou Paulo, pois era Paulo que estava perdido. Não era Paulo que aceitou Deus, pois Deus não era aquela pessoa que era digno de se avaliar se, será que eu aceito ou não? Não, foi Deus quem olhou para Paulo e, apesar da prepotência, soberba e depravação de Paulo, decidiu soberanamente salvar Paulo. Esse é o Deus soberano que temos visto até aqui no livro de Jonas. Um profeta, no caso de Jonas agora, soberbo, prepotente, fujão, que ousou achar que poderia resistir à vontade de Deus e sentiu na pele como foi duro recalcitrar contra o aguilhão do Senhor. E depois de longa e louca tentativa de fuga de Jonas, eis que aqui, no capítulo 3, ele está de volta à estaca zero. Jonas, vamos recomeçar. Vou desenhar agora para ver se você entende. Verso 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Jonas, você rodou, viu que não adiantou nada, certo? Então vamos lá, senta aí de novo, vou falar a mesma coisa. Vai lá, prega contra Nínive. Segunda vez Deus chega para Jonas. E aqui, irmãos, quero trazer uma aplicação importante. Porque Deus deu uma segunda chance a Jonas. Quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, no caso de Moisés, a gente não vê Moisés tendo 2 chances. Porque Deus certa vez falou para Moisés, Moisés, fala a rocha. O que Moisés fez? Moisés desobedeceu. Moisés tocou a rocha, bateu na rocha.
Uma única desobediência. Resultado, não pôde mais entrar na terra prometida. Não teve uma segunda chance para ele. Um homem de Deus, um pastor de fato, que deu a vida pelo povo de Israel, intercedeu, orou bastante a Deus para que Deus não destruísse o seu povo. Por inúmeras razões, Moisés se colocou entre Deus e o povo e pediu. Foi de fato um pastor no Antigo Testamento e apenas uma chance para ele. Quando a gente olha para Moisés e Jonas, a gente pensa assim, quem que merecia uma segunda chance? Olha a história de Moisés, se sacrificou, foi ao Egito, foi usado por Deus para libertar o povo, e porque simplesmente bateu na rocha, Deus falou, acabou. Não tem segunda chance para você, Moisés. E por que teve para Jonas? Por que Jonas era digno de receber uma segunda chance de Deus, né? E aí, com relação a isso, um grande pregador traz a seguinte explicação. Qual foi o grande pecado de Moisés? Não foi grosseiro como a transgressão de Davi, nem chocante como o fracasso de Pedro, nem fraco e tolo como a grave falta de seu irmão Arão. Na verdade, parece uma ofensa infinitesimal quando pesada na balança do julgamento usual. Mas vejam, foi o pecado de Moisés, não foi qualquer outro. Homem favorecido por Deus, mais do que todos os outros. O pecado de um líder do povo, de um representante do Deus divino. É coisa terrível ser amado por Deus. Estar próximo de Deus. É coisa terrível ser amado por Deus. Então Deus o levou antes de ele entrar na terra prometida, pois era amado por Deus. Extremamente próximo de Deus. Foi aquilo que a gente chama de uma disciplina amorosa. Disciplina porque estava numa posição de extrema autoridade. E amorosa porque era próximo demais de Deus. E Deus o levou logo para perto de si. Mas a pergunta ainda permanece, né? Por que apesar de tudo isso, Moisés não teve uma segunda chance, mas Jonas teve uma segunda chance? Jonas recebeu, irmãos, uma proposta de um novo recomeço. Não merecia como Moisés, mas Deus deu. E talvez aqui, nessa noite, sejam pessoas que também não mereçam chance nenhuma mais, que já era para Deus ter finalizado, chega, para você não vai ter mais chance. Talvez tenha entrado pessoas aqui que tenham errado bastante com Deus, tenham falhado bastante com Deus, desobedecido a beça, esteja talvez desanimado, seja aquele crente pirracento o tempo todo, achando que talvez não tenha até mais chance com Deus. Né? Mas quando a gente olha para a narrativa de Jonas, que nós temos acompanhado aqui, a Escritura declara de forma muito clara, sim, há uma segunda chance. A grande questão se você vai ser ou uma pessoa como Moisés, que Deus já chegava e fala assim, acabou. Ou se você é uma pessoa como Jonas, que vai reconhecer a sua falha, reconhecer que muitas vezes você tenta escapar da vontade de Deus, mas Deus chega ao momento que fala, olha, estou te dando um recomeço. Eis que vem a palavra do Senhor para você recomeçar a sua vida. A questão é, o que você vai fazer com essa palavra? Talvez você tenha entrado aqui desanimado, ou em pecado, ou pensando que para você não há mais nenhuma possibilidade de recomeço, independente de qual área seja, recomeço em serviço na igreja, recomeço numa comunhão mais próxima de Deus, não importa. O importante é que a palavra do Senhor, ela é viva ainda hoje, porque diz assim a Escritura, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e ainda se pode achar o Senhor. Invocai enquanto está perto, e Deus ainda está perto. Diz Isaías 55:6. Eis a palavra do Senhor para você que está nessa situação, irmão. Ele quer ser encontrado de novo por ti, pois ainda está perto. Talvez esteja oferecendo uma segunda chance, como ele ofereceu a Jonas. E se isso for verdade, agarre, pois nunca se sabe quando chegará o fim dessa segunda chance, como chegou para Moisés. Então, por favor, pense nisso profundamente. Verso 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. É Deus claramente dizendo, Jonas, vai lá.
Vai lá pregar, faz aquilo que eu te pedi para você fazer desde o início. Dispõe-te, se levanta e vai à grande cidade de Nínive pregar contra ela. Só isso. Quer que eu explique de novo e desenhe a explicação? Aí vem a resposta de Jonas no verso 3. Levantou-se finalmente Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Finalmente, ele se dispôs a ir. Graças a Deus. Irmãos, literalmente graças a Deus. Se fosse graças a Jonas, ele não ia. Se fosse graças à liberdade dele, ele não ia. Pois se Deus respeitasse a liberdade dele, Jonas morreria provavelmente ali em Tarsis e Nínive nunca seria salva. Então, graças a Deus, que Deus pegou Jonas, não permitiu que ele fosse com a sua pretensa liberdade, fizesse o que ele queria. O texto ainda diz que Nínive era uma cidade, irmãos, muito importante para Deus. Como já vimos aqui no verso 2 do capítulo 1, ela não era importante, irmãos, porque era uma cidade boa, porque fazia boas obras, mas porque o Senhor considerou ser importante, apesar da malícia ter subido até ele. A gente vê isso lá no verso 2 do capítulo 1. Então, o critério de Deus, o critério para Deus decidir salvar é insondável, irmãos. Ele salva quem ele quer. E ele considera importante quem a gente muitas vezes considera repugnante. A cidade de Nínive era uma cidade maldita, a pior cidade naquela época, que fazia grandes atrocidades. Se você for pesquisar na Escritura Sagrada e até na história secular, você vai ver que era um povo que fazia muita crueldade. Deus fala assim, não, a cidade é importante para mim. Qual é o critério? Não sei. Talvez o critério seja pegar aqueles que são os piores, aqueles que são os mais depravados, para que a glória seja realmente toda de Deus, para ninguém fale assim, mas eu era mais ou menos bom. Não, a cidade era perversa. Então o critério é Deus quem usa. E finalmente, no fim do verso, é dito que a cidade, apesar de ser grande, era de um percurso de 3 dias a pé. Diz aí a Escritura Sagrada. Fazendo assim um cálculo por baixo, né, fazendo uma medida aqui, digamos que uma pessoa caminha em média aí 4 km por hora. Se Jonas andasse ali 10 horas por dia, seriam 40 quilômetros. E durante os 3 dias, né, que percorria toda a cidade, seriam mais ou menos ali 120 quilômetros a pé, pregando contra a cidade de Nínive. Né? Talvez uma exceção seria a irmã Cátia, que poderia fazer em 2 dias, sei lá. Mas Jonas faria isso em 3 dias. Então era de fato uma grande cidade. Mas veja, irmão, no verso 4, o que diz a respeito dela. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Só isso e nada mais. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O texto diz que Jonas levou 1 dia só. 1 dia. E lembremos uma coisa aqui, irmãos. Jonas foi a contragosto. Devia estar ali furioso levando a mensagem. E devia estar fazendo assim, com muita rapidez para acabar logo. Porque ele não queria pregar, mas ele foi. E como a mensagem de Deus era de condenação, provavelmente Jonas estava ali com ira. Deus vai destruir vocês todos, ainda 40 dias Deus vai destruir todos vocês. Então era uma mensagem de ira e um profeta irado levando a mensagem de Deus. Era uma mensagem de Deus de juízo, sem misericórdia nenhuma, só condenação. Então talvez lá no fundo Jonas estava um pouco sentindo aquele desejo, né? Que bom, estou pregando ira para esse povo que não merece. Então Jonas irado deve ter sentido aquele prazer mórbido, né? De pregar uma mensagem de condenação em Nínive, porque seu desejo era ver a ameaça de condenação se cumprir em toda aquela cidade. Que Nínive fosse de fato destruída com fogo e enxofre, assim como foi com Sodoma e Gomorra. Isso é fácil perceber, irmãos, pelas palavras que ele usa. Ainda 40 dias, Nínive será subvertida. E quando a gente olha essa palavra subvertida, foi a mesma palavra usada no relato da destruição de Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis. E lá em Gênesis diz que Deus subverteu as cidades, fazendo com que chovesse
em Sodoma e Gomorra fogo e enxofre. Jonas era conhecedor da palavra, conhecia bem essa história e usou essa palavra com o desejo de ver se cumprir a mesma destruição. Jonas está ali, tomara que desça fogo e enxofre aqui nessa cidade. Eu vim pregar, mas tomara. Jonas queria ver sangue, irmãos. Jonas queria ver fogo e enxofre. Jonas queria ver pecadores como ele receberem o juízo, enquanto ele estava recebendo só misericórdia, só segunda chance. Para ele, segunda chance. Para os outros, ira. Para ele, Deus, me dá mais um recomeço, me dá mais uma chance, mas para os outros, zero misericórdia. Esse era Jonas. Então Jonas está indo lá, em cada esquina pregando. Ainda 40 dias vocês serão subvertidos, Nínive será subvertida, e repetia só essa mensagem, 6 palavrinhas. A pregação era isso, juízo, ponto final. E dentro de um dia, a população inteira tomou conhecimento de que um profeta estranho estava andando por aí trazendo uma mensagem estranha também de destruição. O profeta meio irado está andando por aí, falando que a gente vai ser destruído, e o resultado também foi estranho. Que mostra que o pregador não administra os resultados. Porque eu posso pregar, por exemplo, como Noé, durante muitos anos, e não ver resultado nenhum. Posso pregar como Isaías, Jeremias, não vi nada. Mas aí chega Jonas, esse profeta que a gente tem visto aqui, desejando ter um resultado completamente negativo de destruição. E aí ele vai ver uma cidade inteira sendo convertida. Aproximadamente, irmão, 600 mil pessoas. Esse foi, sem dúvida, o maior e melhor resultado de conversão em massa da história da humanidade, pregada por um pregador que queria que a sua mensagem fosse completamente negativa. Em Atos, por exemplo, nós tivemos milhares de conversão. E esse milagre aqui de conversão de Jonas faz o Pentecoste parecer nada, porque no Pentecoste foram alguns milhares. Aqui em Jonas foram centenas de milhares. O interessante é que muitos olham para o livro de Jonas e acham que o maior milagre, foi ele ter passado 3 dias e 3 noites na barriga do ventre, do grande peixe. Mas, irmãos, esse milagre aqui, do maior avivamento da história, excede em muito o que foi vivido por Jonas no grande peixe. Isso é milagre. Algumas pessoas pensam assim, olha, é miraculoso um homem passar 3 dias, 3 noites na barriga do grande peixe e não morrer. Mas para mim, para a Escritura, o milagre é um homem se converter. Isso é o maior milagre. Porque Deus pega uma massa podre e converte. E aí quando a gente olha aqui, mais de 600 mil pessoas, isso que é mais miraculoso no livro de Jonas. Pois veja na íntegra, irmãos, esse avivamento no verso 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Os ninivitas creram em Deus. Eu fico imaginando Jonas agora aqui. Imagina Jonas. Eu não acredito. Eu sabia que isso ia acontecer, pois eu conheço a misericórdia de Deus. Nem adiantou eu usar poucas palavras e palavras duras. Era por isso que eu não queria vir. Eu não queria vir aqui porque eu sabia que Deus ia salvar, mesmo eu usando palavras extremamente de condenação. Deus salva esse povo. E eu fico imaginando Jonas olhando para a situação e vendo que Deus é Deus apesar de quem Ele usa. Irmãos, aos olhos humanos, qual era a chance disso acontecer? Um profeta estranho, pregando meio raivoso, uma palavra sem nenhuma misericórdia, apenas juízo, numa cidade onde havia dezenas de falsos deuses. Quais as chances de conversão? 0. Humanamente falando, nenhuma. Mas apesar da mensagem, apesar do pregador, tivemos o maior avivamento da história da humanidade. Nesse livro de Jonas. O maior avivamento da história da humanidade. Apesar do pregador e apesar de quem está recebendo a mensagem. E aqui quero trazer 2 aplicações.
Primeira, há um mito no meio cristão de que o poder de Deus na salvação depende muito da qualidade, da oratória e da persuasão do pregador, ou mesmo até do apelo que ele deva fazer no final. Como eu disse aqui, Noé pregou uma boa e excelente mensagem durante 120 anos e ninguém se arrependeu. Jeremias, quantos anos pregando nenhuma alma? Por que Jeremias é conhecido como profeta chorão? Porque ele pregava e ninguém se convertia. Isaías, irmãos, o próprio Cristo pregou 3 anos e no final tinha ali 12 apóstolos. Um traiu, Judas Iscariotes, outro negou Pedro, os outros 10 fugiram. Aí a gente olha para esse profeta e pergunta, o que é isso? Apesar dele, Deus converte uma cidade inteira. Mas isso apenas confirma o que eu enfatizei bastante no sermão do último domingo. A salvação pertence ao Senhor, de Jonas capítulo 2, verso 9. A salvação pertence ao Senhor. É Deus quem age como quer, quando quer, da forma como quer, usando quem quer, e apesar do pregador, independente da podridão dos pecados dos homens. E eu vejo por aí pregadores trazendo uma mensagem bonitinha, enfeitadinha, com uma oratória excelente, com aquela mensagem que deixa o ouvinte anestesiado, mas que depois essa anestesia acaba e a pessoa continua na prática do pecado. Na verdade, são falsos profetas em busca de status de pregadores de multidão, são anátemas, malditos. Segunda aplicação, diz assim: embora o centro da mensagem, irmãos, do Evangelho, seja o amor de Deus, esse amor pressupõe antes o conhecimento do juízo dele sobre os pecadores. É o que a gente viu aqui em Jonas. Foi pregado o juízo e o povo se converteu. Não foi pregado amor, 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 como muitos pregam hoje. Foi pregado juízo, condenação. A mensagem do Evangelho começa de forma dura, ofensiva. Não porque ela é ofensiva em si mesma, porque a mensagem ofende o homem porque o homem reconhece que é pecador. Porque como nós vimos de manhã, a luz quando veio ao mundo, ela clareia e mostra a podridão humana. Então a mensagem do Evangelho, ela ofende, ela é de juízo, ela mostra a depravação de todo homem e de como a malícia de todo homem sobe até Deus, como a gente tem visto até aqui. E de como Deus está sempre irado, como nós lemos aqui no Salmo, no início desse culto, contra pecadores. Infelizmente, são esses mesmos falsos profetas que mencionei aqui anteriormente, que apresentam um Deus como um Deus Afrodite, um Deus que é apenas amor, 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 um Deus que é aquele amigão, companheirão, que está sempre dando tapinhas nas costas. É simplesmente, irmãos, repugnante ouvir e ver pregadores assim. Pois eles apresentam um Deus esquizofrênico, um Deus que tem apenas um atributo. Estão apenas atrás de serem vistos. Pois se falam como Jonas, apresentam a mensagem de juízo, a mensagem de que, olha, há juízo sobre vocês que são pecadores. Eles não serão bem vistos pelos homens, não serão bem avaliados. Diferente deles, meu compromisso é com Deus, é com a verdade de Deus. Se o Evangelho ofende, deixarei que ofenda, pois os homens pecadores vivem 24 horas por dia ofendendo a Deus. Então deixe que a mensagem de Deus ofenda um pouquinho. Então não me importo em ser fiel a Deus e isso causar aquilo que a Escritura diz, que nos últimos dias os homens sentirão coceira nos ouvidos e negarão ouvir a verdade do Evangelho porque vai parecer dura aos corações dos homens e vão preferir os malditos coaches do Evangelho do demônio. O Evangelho, irmão, começa com a apresentação do juízo de Deus, porque o homem pecou contra Deus. Depois que os homens ouvem o juízo de Deus, aí compreenderão o infinito amor de Deus. Já que onde abundou o pecado, isto é, onde o pecado é visto, porque o juízo foi mostrado, superabunda a graça e o amor de Deus. Portanto, só se conhece o amor de Deus, o profundo amor de Deus, que antes experimentou a condenação e o juízo de Deus, que antes soube, olha, eu merecia e estava debaixo da condenação de Deus, e se Deus me amou, esse amor é poderoso, é grandioso. Só se conhece o amor de Deus quem antes sabe que Deus é um Deus que se ira também. Finalmente, no fim do verso 5, é dito o seguinte:
proclamar um jejum. E vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Desde o rico ao mais pobre, do mais poderoso ao mais simples, dos idosos às crianças. Todo mundo, a cidade inteira, todos foram convertidos ali. E mostraram isso através dessa atitude de proclamar jejum, se vestir de pano de saco, que era a forma antiga de se mostrar profundo temor e arrependimento. Era uma forma de Deus, era uma forma daquele povo mostrar tristeza, humildade, reconhecimento de que eram pecadores diante de Deus. E vejam mais uma vez a ironia, irmãos. Os marinheiros, enquanto eram pagãos, antes de serem convertidos, foram exemplos de oração para o profeta Jonas. Agora, os ninivitas foram exemplo de verdadeiro quebrantamento e volta para Deus, para Jonas. Esse é o nosso profeta, Jonas, sempre tendo que aprender a ser cristão com os incrédulos. Em um só ato, Deus quebrou a prepotência dos ninivitas e está trabalhando para quebrar a soberba de Jonas, que, como eu disse aqui, achava que a salvação era apenas para os judeus e não reconhecia que a salvação era também para os gentios. Aquilo que Jonas mais temia, e foi a razão da sua fuga, aconteceu. A misericórdia de Deus alcançou os seus inimigos. E a reflexão que deixo ao final para todos nós é a seguinte: você conhece de fato seu Deus? Conhece de fato como Deus atua? Ou até hoje tem criado uma imagem de que Deus só atua do jeito que você criou Deus na sua mente? Quando você olha para Deus e tem uma visão que você pensa assim: eu conheci Deus dessa forma e acabou. Para mim Deus é dessa forma. Eu te convido a olhar para a sua vida e ver como é que você enxerga Deus. Se você crê que o seu Deus é o Deus de Jonas, é um Deus absolutamente soberano sobre todas as coisas, sobre o universo, sobre o grande peixe, sobre a alga, sobre as águas, sobre o mar, sobre os pagãos, sobre o vento, sobre tudo, sobre Jonas, sobre pecadores, sobre ninivitas. O seu Deus é um Deus que é soberano sobre todas as coisas? Ou você tem criado um ídolo que chama Deus, pois Deus tem que ser do jeito que você sempre aprendeu? Finalmente, vimos que esse Deus da Escritura Sagrada oferece uma segunda chance para recomeçarmos nossa vida. Talvez recomeçarmos a forma como enxergamos Deus, como enxergamos o tratamento dele na nossa vida. E a pergunta é, a respeito dessa segunda chance: o que você vai fazer com ela? Não basta você saber que tem uma segunda chance. Basta você responder o que você vai fazer com ela. O que você vai fazer com a mensagem de hoje? Será que você vai sair daqui, vai se esquecer rapidamente, porque você vai chegar em casa, vai ligar sua TV e vai curtir o que você costuma curtir, ou você vai realmente meditar na palavra do Senhor? Não se esqueça que existem pessoas como Moisés, que não terão outras chances, mas existem pessoas como Jonas, que têm uma segunda chance. Se tu és como Jonas aqui nessa noite, está na hora de você se dispor, se levantar, se reerguer e obedecer a Deus finalmente. Que Ele te ajude, irmão. Que Ele me ajude. Glória ao nosso bendito Deus e bondoso Deus eternamente. E a Ele pertence a salvação pelos séculos dos séculos. Que Ele tenha misericórdia de todos nós e continue nos ajudando a aprender cada vez mais do Evangelho no livro de Jonas. Oremos a Deus. Bendito e louvado seja o teu nome, Deus. Pois como a tua palavra é rica, Deus, não só de conhecimento, mas de misericórdia para conosco. Pois tu és um Deus que é bondoso para com teu povo e disciplina sempre aquele a quem o Senhor ama. Oferece uma segunda chance para que pessoas possam recomeçar a sua vida, recomeçar seu ministério, recomeçar a exercer os dons, talvez
pessoas que pararam de progredir, pararam de crescer, pessoas que pararam, Deus, de caminhar, pessoas que pararam de servir ao Senhor de todo o coração, pararam de ler a Escritura, pararam de orar. Talvez pessoas que pensam que o Senhor já abandonou, que não há mais segunda chance. Mas o Senhor diz, Deus, que se buscarmos o Senhor ainda se oferece como Deus que pode ser achado, Deus que está perto, que está próximo. Então, Deus, mostra a todos nós aqui, a começar por mim, Deus, esse que fala, passando por todos que estão aqui ouvindo, Deus, que o Senhor é um Deus de múltiplas misericórdias, que a bondade do Senhor está presente aqui para cada um, e que o Senhor, em nome de Jesus, Deus, vá naquele coração que está agora diante do Senhor, Deus, tremendo, que o Senhor possa, em nome de Jesus, mostrar misericórdia, mostrar que o Senhor está dando para ela uma segunda chance, que a palavra do Senhor está vindo uma segunda vez para ela, e que ela possa se reerguer, Senhor, se levantar não pelo poder dela, mas pelo poder do Espírito Santo do Senhor, e ser guiada pelo Senhor, Deus, e nunca venha a desistir, a parar, mas a progredir, Senhor, como igreja, como servo do Senhor, Deus, como pessoa que foi redimida e salva pelo Cordeiro, Senhor, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus, que a graça do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo, que esse Deus Trindade possa abençoar o teu povo aqui, Deus, a começar pela igreja de Goiânia, passando por toda a igreja do Senhor em toda a terra. Amém, Deus. Ao Senhor pertence a salvação. Amém, Deus. Amém.